Boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês. Vamos aí continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia, certo? Sempre encorajando aí quem não é inscrito a se inscrever e quem já é inscrito a gente encoraja a nos ajudar a divulgar. Vamos levar essa palavra ao máximo de pessoas possíveis. Agora a gente está tendo um pouco mais de tempo. Vamos aí caminhar firmes aí no propósito. Né? Eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui. Tudo bem? Vamos lá então? Isaías 29:30. Nesse vídeo, Antigo Testamento, tá bom? Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completam o seu ciclo, então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz, como a de um fantasma, como um cochicho, a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isso de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será tanto como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres, já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilha ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto.
Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição, e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante. Levam a lombos de jumento as suas riquezas, sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, e um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro para que fique registrado, para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós. O que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não faleis mais do Santo de Israel, pelo que assim diz o Santo de Israel. Visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente. Num momento, o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. E na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chocarás mais, certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirá: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo naquele dia. O teu gado pastará em lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem como sal, alimpada como pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia de grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior,
como a luz dos 7 dias. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos, nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara, cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der. Será o som de tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Amém? Louvado seja o Senhor.